Bem-vindos a mais um vídeo. Eu gostaria de comentar hoje sobre o George Orwell, um dos intelectuais mais importantes do século XX. Podemos incluir também o século XXI, porque a sua obra parece-me muito importante para compreender o que nós estamos vivendo, pois estamos vivendo uma mistura, né, de Admirável Mundo Novo com 1984. Há mais elementos do Admirável Mundo Novo que talvez comente no futuro, né? Se eu me animar a reler. Mas há elementos de 1984 e esses elementos são, digamos assim, mais perigosos. Mas eu gostaria mais de comentar o que o George Orwell escreveu nos seus 2 livros mais significativos. A Revolução dos Bichos, que é uma crítica ao regime stalinista, após, né, a queda do Império Russo, e de 1984, que também é uma crítica ao stalinismo, mas enquanto uma corrupção do que era o ideal socialista. Então, como vocês podem ver no título do livro, está ali os erros e acertos. E aqui, claro, temos um erro flagrante do próprio George Orwell. George Orwell, por mais que ele tenha sido um homem muito perspicaz para perceber o que há de errado com esses regimes socialistas, ele nunca deixou de ser socialista. Aí que está a grande tragédia desse homem, que era genial para uma coisa, mas um pateta para outra, com todo respeito. Razão porque se o socialismo visa diminuir as desigualdades entre classes, isso não poderia ser feito via Estado sem que haja uma classe muito superior para forçar tal equilíbrio por meios tirânicos. Pois bem, o que o George Orwell, é nisso que o George Orwell acreditava que isso era possível por meios democráticos, nada mais ingênuo. No entanto, eu pretendo aqui elogiá-lo mais do que criticá-lo. No entanto, a crítica deve ser feita. Infelizmente, o George Orwell nunca deixou de ser socialista. Ele foi socialista até o final de sua vida. E, infelizmente, ele sempre apoiou pautas revolucionárias. Mas, como Deus permitiu que ele recebesse alguma graça, então ele recebeu a graça de nos iluminar com suas críticas aos métodos tirânicos. Críticas que nós, católicos, e quando eu digo católicos que realmente prezam pela liberdade e dignidade humanas, tá? Que não sejam defensores de tiranias também, tá? Porque eu sei que tem muito católico que gosta do bigodismo aí, católico entre aspas, né? Porque ser simpático ao bigodismo para mim é não ser católico. E também os que gostam do careca da Itália, né? Pelo amor de Deus, gente, sejamos sensatos, tá? Se vocês quiserem achar que o careca italiano era um homem menor, em seu contexto, tá? Podemos até discutir isso, podemos até concordar em certos aspectos, mas não sejamos entusiastas disso. É muito, como dizem os jovens na internet, né? Isso é muito cringe, tá? É muito cringe. Tá? Sejamos sensatos. Mas vamos lá. Como eu digo, Orwell deixou muitas coisas que podem nos ajudar a iluminar o nosso entendimento com respeito à natureza das tiranias. Por exemplo, a Revolução dos Bichos. O que acontece? Temos uma fazenda em que um fazendeiro, o Sr. James, explorava, entre aspas, né, porque os animais têm mais a que serem explorados mesmos,
os seus animais, que os seus animais se revoltaram, tá? Os porcos lideraram essa revolução e tocaram o Sr. James para correr. Perfeito? No entanto, os porcos, como eles lideraram essa revolução, eles também assumiram o governo da fazenda e começaram a explorar os bichos da mesma forma que o Sr. James fazia. Começou, claro, de maneira mais suave, mas depois eles foram endurecendo esse regime até ficar uma coisa pior do que era antes. Tá? Inclusive, tem o cavalo Sansão, né, que representa os petistas, que estava acreditando que ia receber a sua aposentadoria. Tá? Aliás, ele também representa os que acham que vão receber a aposentadoria do INSS, né? E aí que ele acaba sendo sacrificado. Pobre cavalo Sansão. É a figura trágica, né, do livro. Pois bem, e toda vez que quando fazia uma queixa a ele, ao Napoleão, né, o porco que era o líder, ele sempre respondia com: olha, na época do Sr. James era pior. Tá? Parece até certos políticos que atuam por aí. Então, por aí nós vemos muitas semelhanças com o que há na realidade. O modus operandi do Napoleão é muito semelhante a de alguém com 9 dedos aí. Entendeu? Vocês estão achando ruim? Antes era pior. Vocês estão achando isso ruim, mas antes tinha isso, aquilo. Então, é um livro muito interessante para ser lido ou até mesmo estudado. Tá? Não importa se a pessoa for de esquerda, se bem que eu não faço questão, que entendo, né? Esquerdista tem mais aqui se converter mesmo, né? Deixar de ser idiota. Mas o pessoal que não é esquerdista ou nem é da direita canhota pode tirar muito proveito. O livro, inclusive, tem um dos finais mais icônicos, mais marcantes da história da literatura, né? Quando os porcos... É bom lembrar que é um livro de ficção, né, meus amigos? Vocês não vão pensar que George Orwell acreditava que o porco poderia andar sobre dois pés e ler e conversar com os homens, né? Mas enfim. No final, os porcos e os homens começam a discutir. E diz ali no final que os animais não sabiam mais quem era o porco e quem era o homem. Porque os porcos já estavam corrompidos, já criaram uma tirania que nem a dos homens. Então, é um livro que nos traz muitas lições. 1984 é, sem dúvida nenhuma, a sua grande obra-prima. Porque conta a história de Winston Smith, que vive no Império da Oceania, que era governado pelo Ingsoc. E nesse mundo havia uma vigilância brutal. E onde se ensinava as coisas que o contrário é melhor. Entendeu? Eu vou dar um exemplo. Os slogans do Ingsoc eram: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Parece muito com o que estamos vivendo hoje. Havia o conceito também de duplo pensar, tá? Podemos dizer que é quase um averroísmo moderno. E também tem o conceito de novilíngua, que parece até essa linguagem de dementes que andam inventando hoje em dia, né? Principalmente a galera LGTV-HDMI+, né? Isso daí parece a grande representação da novilíngua, né? E também podemos ver que a esquerda
petista, e também muitos direitistas canhotos, né? Eles ficam inventando, eles ficam, por exemplo, dilatando a semântica de palavras como democracia, fascismo, né? Temos muito esses threads socialistas, né? Dilatando o conceito de liberalismo, e no final nada disso tem significado nenhum. É tudo coisas vazias. E vira tudo flatus votis. Cada um com sua nova língua. Enfim. Esse sistema de vigilância que nós estamos vivendo hoje em dia, essa censura arbitrária que nós vemos do Alexandre Magno, essa religião cientificista que se impôs, né, com todas as suas falsas narrativas. Veja, por exemplo, a fraudemia. O pessoal quer transformar muitas coisas em dogmas, né, como a eficácia das picadas e outras coisas mais. Né? Outro dogma cientificista que veio, né, que o homem foi à lua, e outras coisas mais que eu não posso dizer porque eu não tenho dinheiro para bancar advogado. Mas, enfim, eu não vou entrar mais em detalhes aqui. Tudo isso consta nessa obra-prima do George Orwell, ainda que em formato de literatura ficcional. É algo muito valioso, que acredito que é conveniente todos nós lermos, ainda que tenha vindo, infelizmente, de um socialista. Mas o fato é que ele acertou em muitas coisas. Ele tem seus erros e seus acertos. Ele tem as suas glórias e as suas misérias. E por mais que ele tenha sido um socialista ingênuo para sua época, né? Hoje em dia, para mim, os socialistas não passam de canalhas vagabundos, mas no caso do George Orwell, eu vou passar um pano, tá? Enfim. Ele era intelectualmente honesto. Tá? Isso é inegável. E isso nós percebemos pelos seus escritos. Pelo menos pelos seus escritos, estamos diante de uma pessoa intelectualmente honesta que acreditava em todas essas besteiras da Revolução. Tá? Ele acreditava que a Revolução é bem intencionada, ele acreditava que a Revolução tinha ideias nobres, ele acreditava que os regimes bolchevique e outros, e também o da Espanha, deformaram os ideais socialistas e enfim. Acreditou tudo ingenuamente. Mas o fato é que o socialismo e o comunismo gera isso que vemos ao longo da história. Tiranias e tiranias sanguinárias. Foi assim na Rússia, foi assim na Espanha, foi assim em todo o leste europeu, foi assim na China, no Vietnã, em Laos, Camboja, nos países africanos, em Coreia do Norte e Cuba. E agora temos o exemplo da Nicarágua e da Venezuela. Aí depois vem algum socialista retardado, algum comunista demente, alguém que tenha uns parafusos a menos, e dizer que, olha, talvez se plantasse isso aqui no Brasil, dê certo. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Tá? Em suma, com todo respeito ao George Orwell, ele foi um ingênuo. Um ingênuo genial, paradoxalmente falando. Tá? E temos muito a aprender lendo suas obras. E encerro por aqui. Considerem ajudar o canal, tornar-se membro. Espero esse fim de semana gravar vídeos para membros. E, bem, hoje é sábado, né? Mas amanhã ou
ou segunda, mais provável segunda. Fique com Deus e até um próximo vídeo.